Olá a todos, eu sou o Palhaço Arres da família Queirolo e estamos dando início ao nosso projeto Circo Irmãos Queirolo, 105 anos de tradição. Esse projeto é realizado graças ao edital da Funarte de 2022, Prêmio às Famílias Circenses e às Artes nas Localidades. Nós estamos representando a região sul do nosso país, mais precisamente no nosso estado do Paraná. Antes de dar início ao nosso projeto, vou fazer uma breve introdução sobre a história da nossa família. A primeira geração é formada por Petrona Salas e José Queirolo, que eram cantores de ópera. Ele como barítono e ela como contralto. Durante uma viagem para a Europa, junto com a Companhia de Teatro da Argentina, eles levam um duro golpe, pois o empresário acabou sumindo com o dinheiro de todos os artistas. Tendo que se virar lá na Europa junto com os filhos, eles acabam entrando no Circo Feijó, e é onde eles acabam aprendendo acrobacias. Mais pra frente eu vou contar o que isso vai mudar na história da família. Eles passam esses ensinamentos para os filhos. Ali por 1900 o José Queirolo acaba falecendo, e quem assume é o filho mais velho, que faz parte da segunda geração da família, Francisco. Junto com ele tinham também Alcides, o José Carlos, Julian, Otelo e Ricardo. Junto eles formavam o grupo dos 6 irmãos Queirolo, que estão representados pelas 6 estrelas aqui na nossa logo. Eles foram muito premiados na Europa, em apresentações em Portugal, na Espanha, na França e na Alemanha. Eu vou estar colocando até as medalhas da época, algumas ali em 1905, 1906. Depois disso, eles acabam retornando para a América do Sul e fixando residência no Brasil. Em 14 de julho de 1917, eles inauguram o Circo Irmãos Queirolo, onde eles compraram uma lona do Circo Spinelli por 15 mil contos de réis. Depois disso, um pouco mais para frente, os filhos que formaram a parte da terceira geração ficaram conhecidos mundialmente como os 5 Diabos Brancos. Eles eram ensinados pelo Otelo, que depois passou a ser o palhaço Chique Chique. E junto com meu bisavô Arres, formavam uma grande dupla desses palhaços aqui em Curitiba. Em 1940, eles inauguraram o pavilhão Carlos Gomes. E depois disso acabaram fixando a residência aqui em Curitiba e passaram a se apresentar em todos os bairros da cidade. A quarta e a quinta geração vocês vão conhecer mais pra frente agora, quando eles estiverem fazendo um bate-papo aqui com vocês, beleza? E relembrando várias histórias que provavelmente todo o povo curitibano vai acabar lembrando. E agora com vocês, o nosso malabarista Rodrigo Melo.
Olá a todos, estamos aqui hoje reunidos para falar a respeito da história da família Queirolo, uma história centenária aqui no Brasil. Aqui comigo hoje está o Antônio de Paula, nosso amigo Tico, meu pai Paulo Duque Neto, que faz parte da 4ª geração da família Queirolo. Boa tarde. Minha mãe Marilene Queirolo, minha tia e nossa prima, né, a Sueliana Queirolo, que fazem parte da 4ª geração. Meu irmão Marco Aurélio Queirolo, que junto comigo fazemos parte da 5ª geração da família. Agora que para a gente começar esse bate-papo, podemos começar a falar sobre a função de cada um, né? Como vocês começaram no circo. Quer começar? Não, posso começar. Anos de 68, 69, conheci o pai da Sueli, o Sérgio Aires. Daí, através dele, ele me levou lá pro circo. Daí começou no show, usando aquelas fantasias de bichinho, em show de aniversário, festas. E assim eu fui entrosando com a família e fiquei, bem dizer, até hoje. Comecei assim, vestindo fantasia. Depois foi promovido a palhaço. Também, né? tudo, né? Contra a regra, palhaço. Motorista. O que tivesse fazendo o circo, nós fazíamos. O circo todo mundo faz tudo. Paulo? Bom, eu comecei no circo em 1976, quando eu conheci minha esposa Marilene Queirolo. Também, como o Tico falou, a gente começa fazendo bichinho. Minha primeira apresentação foi em Toledo, onde eu fiz era um tigre, sei lá o que era, um leão, sei lá o que era. Não enxergava nada, né, porque era muito quente, mas olha, quase que eu desisti naquela época. Mas daí a gente continuou. Você não enxergava porque era míope. Porque eu era míope, né? Mas só que aí eu comecei a ficar assim, falei, Pegou o gosto. Fazer bichinho, né? Falei, que coisa. Mas tudo bem, comecei ali e a gente foi aprendendo. O circo é sempre um aprendizado. E se apaixonou pela Mari, daí não podia deixar de fazer bicho. E por ela eu fiz tudo, né? Aí, com o decorrer dos anos, né, trabalhando sempre com a família, fazendo shows em escolas, em em exposições, feiras que a gente ia, que a gente viajava muito de ônibus, Paraná, Santa Catarina, se apresentando em exposições, feiras e festas que faziam na cidade. E depois eu obtive o meu crachá de entrada como palhaço Chiquito. E de lá para cá, trabalhei sempre com o meu sogro, e a gente está aí até hoje trabalhando, fazendo agora Papai Noel também, né? E o circo, como a gente fala, o circo é uma aprendizagem, você adora, a gente adora o circo, eu adoro o circo até hoje. E continuamos trabalhando mesmo, né? Eu estou com 65 anos, né? E continuo na luta ainda. Vamos mais um tempinho aí. Né? Bom, eu e a Sueli tivemos a honra de nascer no circo. Então, e como toda criança de circo, começa desde pequenininho, já de bebê, a participar das peças. E depois do final das peças, as crianças, na maioria, a gente se reunia ali em cima do palco e depois representava o que a gente tinha assistido na peça, né, Sueli? Até a gente brigava. Quem que ia ser o mocinho e quem que ia ser quem que ia ser a bonita, quem ia ser a feia. Então, assim, nós tivemos uma infância maravilhosa. Vamos lá, Sueli. Quer lembrar do quê? Então, como eu falei, o Tifaete sempre, quando o circo mudava, o Tifaete tinha uma casa dentro do circo. E o Tifaete e a família moravam no circo. E o meu pai alugava uma casa próxima ao circo, que a gente morava lá. E, consequentemente, a gente vivia dentro do circo. E a gente ensaiava as peças, porque a gente desde pequeno aprende a participar das peças e ser ator, atriz, enfim, aprender tudo que você tem em si. Aí nós aprendemos a ser atores e atrizes na marra, né? Porque a gente não tinha curso naquela época, não tem esses negócios de fazer faculdade para ir. Não, a gente aprendeu na raça, atuando. E daí eu, como gostava muito de ver a minha tia ser maquiante.
e ver o meu pai, o meu tio se maquiando, eu gostava daquilo e eu, como profissão, agora eu sou maquiadora de filme, de cinema e de comercial de televisão. Então, eu sou conhecida nacionalmente pelo meu trabalho, pelos filmes que eu fiz. Muita gente me chama de outros estados para trabalhar, enfim. Hoje em dia eu sou uma maquiadora profissional. Por quê? Porque nós íamos no camarim dos homens, sentávamos nas malas onde tinha o material do circo para apresentação, tinha roupas, adereços, e ali ficávamos vendo eles se maquiarem. Aquele cheiro de verniz, o pessoal colando uma barba, o meu tio se maquiando de Frankenstein, o meu pai de Drácula, as comédias, Paixão de Cristo. Então, eram vários tipos de personagens que eles faziam. E nós ficávamos ali, admirando tudo aquilo. Era uma coisa assim maravilhosa. Vamos aprendendo. E hoje em dia a gente adapta as coisas que a gente aprendeu quando era criança, porque teatro é uma coisa muito longe, né? Eu aprendi a adaptar essas coisas para a televisão, para o cinema, que a tela é enorme, que você tem uma televisão em casa que é 70 polegadas e que tem que ser perfeito. Então, hoje em dia, com aquilo que eu aprendi lá, eu sei fazer para cinema. A grande vantagem é que a família Queiroz sempre trazia o público para interagir com eles. Não ficava o público lá fora e a família no palco. Não, sempre interagir, então sempre estávamos juntos. Sempre o velho Chique, ele não perdia uma. Ele tanto brincava com o pessoal que estava atuando com ele, como ele trazia o pessoal da plateia para dentro do espetáculo. As pessoas que estavam assistindo o espetáculo, eles interagiam durante o espetáculo. É uma coisa, então, que já vem muito lá de trás. E a gente aprendeu também, depois levar isso daí pro teatro, né? Pra vida. Televisão, você encontrava o pioneirismo, né? Quando começou a televisão, e tinha gente que não era conhecido em lugar nenhum. A família Queiroz levou um monte de artista, cantor sertanejo, pessoas que ninguém conhecia, só de rádio, ele levou para televisão. Capitão Furacão, quando falou que ia levar música sertaneja, o pessoal foi contra. Foi um auê, e onde já se viu. Não era moda. Nascimento Zelone. Não era moda. Como é que é o nome deles, que eu acho que confundiu aqui? Era o... Belarmino e Gabriela. Belarmino e Gabriela trabalhou. Não, mas duplo, era muito conhecido, trabalharam lá. O Leonel Rocha Campos, daí na verdade, o Nascimento o Zelone. pioneiro foi o Leonel Rocha Campos. Os primeiros foram que foram. Que daí meu pai levou no programa daí dele. Daí começaram a pegar gosto por cantor sertanejo na televisão. Depois que meu pai fez isso, eles montaram um programa do Belarmino e Gabriela, que daí era de cantor de sertanejo. Exato. E daí o Mário Venerel também começou a fazer um programa de amor. E os carnavais da Marechal também, né, Fábio? Já que segunda-feira carnaval, nós ia animar o carnaval infantil na Marechal. Era a bandinha de palhaço com 15 palhaços tocando na rua 15. Sim, animando toda a Marechal. Aliás, da Marechal. Falando em carnaval, não podemos esquecer de falar. O tio Chiquito, o Chique, ele foi o primeiro Rei Momo de Curitiba. E de palhaço, né? Palhaço Chique. Não, palhaço Chique, de coroa e tudo. Rei Momo. A família fez muita história em Curitiba. Também ficou anos fazendo Rei Momo. Basicamente o padrão, né? Só quando ele desistiu que daí começaram a encontrar outros, porque o Tifaete era meio que efetivo, assim, da prefeitura. O Rei Momo de Curitiba. Por ser uma pessoa muito comunicativa, né? Porque toda essa experiência do circo, ele levou aquilo para a avenida. Nossa. Ele era adorado como o Rei Momo. Mesmo não sendo gordo, como deveria ser o Rei Momo. Mas ele, mesmo assim, foi bem aceito pelo público. Porque ele era uma simpatia, na verdade, né? Ele cativava. Os Queiroz sempre foram de cativar o público. A gente não podia sair com eles na rua, que enchia de gente, de criança,
todo mundo para tirar foto, porque antigamente era foto, era autógrafo, né? Hoje em dia o celular é mais fácil de tirar foto. Agora, os bailes infantis de Curitiba, nós participávamos em todos. Também. Nós íamos em clubes, avenida. Os shows matinais, que nós fazíamos no passeio público, né? Ah, Flutuando no passeio público. Todo domingo de manhã era milhares de pessoas. Saíamos da televisão e ia para o passeio público e tinha umas 3, 4 mil pessoas esperando para ver o show no palco flutuante ali. Muito bom. Um show ali de uma hora e pouco, né? Castanhas de estrada, de brista, malabarista. Se imaginasse, né? Artista tinha. A bandinha de palhaço, que era o padrão. Mas era show. Eu adorava fazer o Maestro Barrigudo na bandinha de palhaço. Era um sucesso. Se eu pudesse pagar para fazer, eu pagava, porque eu adorava fazer. Bom, já eu e o Marco, né, a gente pegou já outra fase da família, já ali no final dos anos 80, começo ali dos anos 90. Que ali a gente viu mais apresentações em ginásios, esportes, apresentações em prefeituras, em eventos, onde a gente fez, por exemplo, shows com o Chitãozinho Chororó, com o Sandy Júnior. Eu ainda já não gostava muito de pintar a cara naquela época, né? Já o Marco, desde pequenininho, o vô ali já batizou ele de Chiquinho e começou a trabalhar já com a família logo cedo. E nós somos da geração do circo sem nome. Nós somos da geração que pegava ônibus às 7 horas da manhã, ia para cidades, aí fazia o show, aí voltava de madrugada ou até nos outros dias, assim. Teve dias que a gente ficou tipo, na praia fazendo com o bameirismo, a gente teve que posar na praia para poder trabalhar. E nós somos da geração sem nome, né, que é de viagem pelo Paraná, Santa Catarina, e umas partes do Rio Grande do Sul, quando a viagem era muito longa, para mais de 7, 8 horas, o pai e a mãe não levavam a gente. Porque as crianças no ônibus iam fazendo bagunça, que não era só nós dois, né? Nós éramos em seis crianças, que era eu, o Felipe, a Débora, a Andréia, a Érica e a Camila. Iam fazendo bagunça dentro do ônibus. E depois a Valesca ainda tem. A Valesca também. Era uma época bem gostosa, assim, eu lembro que até no colégio eles iam fazer a apresentação, então ele sempre teve muito orgulho de fazer parte de uma família circense, então sempre os professores, né, olhavam pra gente, Queiroz, vocês são parentes do circo? A gente falou sim, e sempre foi algo que a gente teve muito orgulho de fazer parte dessa família. E essa história do circo sem nome começou com o acidente que teve no vô, né? Aí eu trabalhei muito vezes, uma vez nós fomos em Guarapuava, até hoje o ginásio lotado, lá o prefeito chegou pra nós e falou, esse capricho que o tempo estava carequinho aqui, não agradou muito. O Bush estava no filme, vamos fazer o que? Vamos interagir com o povo, fizemos um carnaval lá, foi mais carnaval que o show. Moral da história, fomos jantar na casa do prefeito, senão que agradou. Tem muita história boa para contar, né? Boa para vocês. E o Paulo? E nós sempre trabalhando, como o Marco falou mesmo, a gente uma época diferente, né? Então tudo era de ônibus. Saímos às vezes 6 horas da manhã, às vezes virávamos à noite, né, viajando, e fazíamos festa da cebola, festa da batata, festa da uva, do pêssego. Nossa, nós éramos convidados para todos, nós tínhamos basicamente festa o ano inteiro, nós fazíamos shows o ano inteiro. Cada época que tinha, quando era Páscoa, quando era Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, principalmente o Dia das Crianças era muito procurado. Meu sogro até chegava a desistir de pegar outras empresas para trabalhar, porque era muita gente e faltava artista para poder completar os shows para todo mundo, né? Porque a família era muito procurada. Eu lembro que uma vez era no Dia das Crianças, aí a gente foi fazer acho que 4 espetáculos num dia. A gente saiu, acho que era 7 horas da manhã lá de casa, aí a gente fez um de manhã, aí um na hora do almoço, um à tarde e o outro acho que foi às 9 horas da noite, porque tinha que montar trapézio, tinha que desmontar trapézio, tinha que montar trapézio, desmontar trapézio, aí isso demorando. Aí nesses dias assim, eles davam um brinquedo para as crianças, a gente sempre ganhava brinquedo, isso que era a parte boa, porque eles sempre ligavam pro outro, perguntando se eles tinham neto, ele falava, eu tenho 7 netos, 6 netos. Aí ele falava, quantos meninos, quantas meninas? 2 meninos e o resto é menino. Aí a gente ganhava os brinquedos também. A gente não ficava sem também, brinquedo.
uma festa que deixou muitas saudades, que os jovens, infelizmente, não tiveram o prazer de conhecer, é a Exposição Feira do Parque Castelo Branco. Meu Deus! Era fora de série aquilo. Ali 4 barras, né? Não lembro quantos dias eram de festa lá. 15 dias de exposição. Acho que era 15 Era dias. 15? Era 15 dias. Era muito lindo, muito lindo. E vi show da Inesita Barroso lá, junto com Roberto Carlos foi. É. O Erasmo Carlos, a turma do Tremendão. E a gente fazia a primeira parte, diga-se de passagem, de todos esses shows. Porque assim, você ia assistir um famoso é uma coisa. Agora você fazer a primeira parte Para chamar o show, público. para chamar o público, para chamar a atenção do público, para chegar perto, para assistir, Isso é outra história. eu tenho uma experiência com isso daí, como o Felipe mencionou. A gente estava na festa da uva, num camarim, todos os artistas, a banda. Aí de repente chegou uns cara enorme desse tamanho. Ó, pode tirar não sei o que aí, porque tá vindo ser fulano. Aí chegou os cantores, né? Era um Chitãozinho e Chororó. Aí quando ele viu que a gente tava lá e os caras estavam mandando a gente tirar, ele falou, não. Os artistas aí chegaram primeiro, eles podem ficar aí. A gente se arruma aqui no cantinho. A gente teve humildade e eles dividiram o camarim com a gente, assim, tipo, no mesmo local, tipo, não teve aquele negócio de nariz espinado, nada. E a gente... Não, cachê não. Aí a gente que abriu um espetáculo deles. Aí acho que até o trapezista, como ele era fã, ele foi lá e tocou um pouco de bateria lá pro Chitãozinho e Chororó. Bons tempos. Sem contar que nós fazíamos a primeira parte do show da Xuxa, do show Os Trapalhões. do Balão Mágico, do Trem da Alegria, dos Trapalhões, todos eles que vinham apresentar por aqui. Os Queirolo faziam a primeira parte para esquentar o show. O esquenta-show éramos nós. Era preciso esquenta. Isso era verdade. Participaram da novela Sonho Meu. A novela Sonho Meu é quando veio aqui em Curitiba. Encerramento. O encerramento da novela, que foi ali no Ópera de Arame. Nós fomos convidados também para fazer o show, porque era o final da novela, né? E aí o pessoal da Rede Globo não tinha quem apresentasse os artistas. Daí o diretor da novela veio e, como estava lá de palhaço, brincando, conversando e tal, né? E nós já tínhamos feito o nosso show. Nosso esquenta. Que é o nosso esquenta. Daí ele veio e pediu para mim se eu podia apresentar os artistas, né, para as crianças. E claro, com muito orgulho eu aceitei e apresentei. E graças a Deus foi muito bem. Foi muito legal. E até a Xuxa, inclusive, eu tinha uma gola de palhaço, aquela escola grande, que se levantava, ela fazia assim, aonde eu recebi um autógrafo da Xuxa aqui. Ficou muitos anos. Pena que sumiu, né? E ela me autografou aqui, ela fez um coraçãozinho aqui, Um beijo da Xuxa e deu um beijo. Então aquilo ali para mim eu guardei como se fosse um troféu, né? Mas foi muito bom. A gente passou um momento assim, eu na minha vida, passei momentos assim mas muito felizes. Porque a família Queirolo eu não sei, a família ela tem uma energia que, olha, vem de outro lugar. Porque aonde você fala irmãos Queirolo, nossa, o pessoal... É um nome muito respeitado. Muito até hoje, respeitado. né? De cada Aquele 10, nome ali, ó, Queirolo, muito... de cada 10 pessoas, no mínimo 6 vai saber quem é. Exato. Com certeza, é difícil. Principalmente no uma circense, como tu teve umas lives que falaram na época da pandemia sobre circo. Aí eu lembro não lembro quem que foi, a pessoa falou, mas vocês vão falar sobre circo, mas vocês vão falar sobre a família Queirolo. E o cara falou, mas lógico que a gente vai falar sobre a família Queirolo. Eles são o começo da nossa reportagem. Aí eles começaram a falar sobre a família. Bacana. Fizemos bastante coisa aí, né? O que a gente também começou foi junto com o nosso prefeito Rafael Greca, foi a campanha do lixo que não é lixo. Ah, sim. Nós estávamos presentes em todos os eventos da família Folha. Inclusive foi feita pela minha família, né, pela nossa família, os bonecos da família Folha, porque além de tudo, todos os bonecos da família, minha tia fazia e a gente ajudava a fazer. Minha irmã Lígia que esculpia, que fazia, o Luiz
sempre participando junto. Como o Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha nacional, o símbolo, o boneco é feito pela família. Boa noite, depende da ocasião. Olá, meu amigo Piri! Chiquinho, tudo bem? Onde é que você tá, rapaz? Oi, rapaz! Você tá aí? Você fugiu? Ô! Rapaz, cadê você? Oi, rapaz! Passa pra mim! Vai, você tá aí! Em câmera lenta! Câmera lenta. Duas comadres. A dona Marilene, a diretora do circo, mandou entregar esse texugo para o palhaço mais bonito. É eu, claro, pra mim. Sou eu, Mais simpático. Sou eu! Mais inteligente. Não, sou eu. Sou eu! É eu. Sou eu! O mais bonito, mais inteligente sou eu! Mais alto, mais Sou eu, cheiroso. parem! Olha que... Ai, que ótimo. Já que vocês não entram num consenso de quem que é mais bonito, tudo mais, faz o seguinte, dividam esse suco. Tá bom? Pode dividir? Só dividir. É, para os dois? Para os dois. É um suco para dois? Um suco pra Tá feia a coisa do circo. Aí é fácil de vender, deixa eu ver aqui. Ô! Ah, que foi? Falou que é pra dividir! Dividir? É! Um pouquinho para cada Um um? pouquinho pra cada um! Então vamos fazer o seguinte. Ok! Vamos fazer assim, ó. Dá metade do copo pra cima, é teu. É meu! Dá metade do copo pra baixo, é meu. Tá bom! É fácil, entendeu? Entendi! Metade pra cima é teu, metade pra baixo é meu. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá então. Atenção. Ô! O que foi? Pera aí um pouquinho! Ah, Se o negócio de metade pra cima é teu, metade pra baixo é meu, é teu, você vai tomar tudo e eu não vou tomar nada! eu vou tomar minha metade pra baixo. Não, assim não, assim é injusto. Não é injusto, É metade- injusto. Ele falou metade pra baixo É é assim, meu. eu tenho um jeito mais simbólico de fazer a divisão. Simbólico. Se chama a brincadeira do bebe-bebe. A brincadeira do bebe, para! É isso. Não conheço. Não conhece? Não Vou te conheço. ensinar assim. Me ensina. Eu vou tomar um gole de suco, Sim. aí você manda eu parar. Sim. Aí você toma um gole de suco, eu mando você parar. Aí vice-versa. Um de cada vez? Um de cada vez. Ah, E é assim, primeiro eu bebo, quer ver? Daí você manda eu parar, tá bom? vamos lá. Primeiro, Chiquinho bebe. Para. Você não vai beber tudo, né? Minha metade. Que delícia, tá gelado. Tá gelado? Agora, Bebe, vamos lá. ei, vai, ah, meu Deus do céu, que golaço que você deu, Não rapaz. bebe nada, rapaz. Agora, Chiquinho bebe. Chiquinho bebe, vamos lá, bebe. Para, senão vai acabar tudo. Agora, ele bebe. Atenção. Eu não bebi nada. Rapaz, que golão, você quase comeu um copo. Eu não bebi nada. Chiquinho bebe. Chiquinho bebe. Para. Agora é eu. Agora, bebe. Vamos lá. Tu que go... Que delícia. É suco mesmo. Rapaz, Que foi? não acredito que você fez isso. Fiz o quê? Você fez porquice. Porquice. Você veio e colocou um dedo aqui dentro do meu copo. Eu coloquei um dedo. Foi um dedo, você colocou um Não, dedo, sim. coloquei um Sim, dedo. foi um dedo. Não, coloquei um dedo. O que foi então? Foi 2 dedos assim, ó. Ai, que delícia que tá. É de uva. É de Peri, uva. Ah, você quer beber isso aqui? quero beber. E eu quero beber isso aqui. Eu quero beber. Só que eu quero ver você beber isso aqui com uma mão só. Com uma mão só? É, difícil, mas vou tentar. Com uma mão só. Mas não precisa de 2 mãos pra beber. precisa. Precisa não, só de uma bebe. Não, é isso não. Precisa de uma mão só. Quero ver você tomar desse jeito aqui. Ai. Ui. O que ele fez? Tem que beber com uma mão só. Com uma mão só. Com essa aqui, Então, pera um negócio pouquinho. Vamos pegar uma mesinha aqui. Vamos colocar o suco aqui. Isso. Isso, vamos dividir. Quero ver você tomar isso aqui com uma mão só. Com uma mão só. Então eu vou lá. Eu sou treinado. Criançada, a hora que o palhaço Piri chegar perto do copo, vamos fazer BUM! Acho que vai ficar gostoso, hein? Vamos lá. Com uma mão só. Vamos Isso, lá. uma mão só. Com uma mão só. Ui, socorro. Ai. Com uma mão só. Com uma mão só eu vou pegar o copo. Ai, que susto. Ai. Vamos de novo. Vamos lá. Não dá pra pegar com uma mão só. Dá sim, O rapaz. copo tá vivo. Não tá vivo não. Ele fica fazendo bum. É bum. Você não tá me dando consegue? susto em eu.
Não consigo. Você Não consegue? consegue? Eu consigo. Mas tem que ser com uma mão só. Com uma mão só. Com uma mão só. Ó, presta atenção. Quero Com uma ver. mão só. Tirar o pastel. Pastel, Com uma mão só, com uma mão só. eu Quero pego ver, ele vai errar. Quer ver que vai cair tudo? o pratinho. Pega o que? O pratinho. E com uma mão só, eu coloco o pratinho na minha testa. Uma mão só no pratinho e na testa. Com uma mão só, eu seguro o copo. Segura o copo, vai cair na cara Com uma dele. mão só, eu viro. Ah, Com uma mão só, eu coloco o copo aqui em cima da mesinha. ah. E com uma mão só, eu vou guardar o pênis lá atrás. Já Vai. E com uma mão só, eu bebo suco. E agora, Que delícia. com uma mão só, Com uma mão só, eu bebi o suco. Bem feito, bem feito. Ô, rapaz, esse não vale não. Vale esse senhor. Não vale não, era eu Com uma mão só, bebi com uma mão só. Mas era pra eu tomar. Ah, você vai me pegar. Eu vou me pegar assim agora. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart it race, so catch me if I fall. Uma coisa que a família Queiroz sempre foi é pioneira, né? A gente foi pioneiro no futebol feminino, isso lá na década de 20, 30. Então eles levavam o futebol feminino no circo. Então, dependendo da cidade onde eles estavam, por exemplo, em Curitiba eles faziam um Atletiba, lá no Rio de Janeiro eles faziam um Fla-Flu. Só que isso acabou depois sendo proibido pelo Getúlio Vargas, né? O futebol feminino passou a ser uma atividade proibida. Mas até hoje, então, a gente está lá no Museu do Futebol no Pacaembu como pioneiros no futebol feminino. Aí, além disso, também fomos pioneiros nos Doutores da Alegria. Sim, quando eles trabalhavam no circo antigo, o tio Faete, o tio Quilim e o meu pai, o Sérgio, eles se apresentavam gratuitamente nos hospitais, levando alegria para as crianças vestidos de palhaço. Daí surgiu o tal do Doutores da Alegria,
E, como prova, tem no corredor principal lá da história do Pequeno Príncipe, tem uma foto dos 3 se apresentando na época dentro do hospital. Não só nos hospitais, mas também faziam eventos gratuitos nos presídios e também em sanatórios, onde eles eram convidados para se apresentar gratuitamente, eles iam. Eles nunca olharam só financeiramente, eles também tinham aquele amor para doar. Eles amavam o que eles faziam, na verdade, né? Eles gostavam de trabalhar. Por arte. Porque também o circo não dava tanto dinheiro assim. Tanto é que eles tinham um trabalho paralelo para poder sustentar a família. Nós trabalhávamos no circo mais por amor do que por dinheiro. Também fomos pioneiros na televisão paranaense, né? Vocês podem contar melhor? Ah, sim, também. Na década de 60, Exato. o cirquinho do Chique Chique, No Canal 12, onde ele levava comédias, era diferente, eram historinhas, eram comédias que o velho Chique Chique fazia. Depois que veio o cirquinho Canal 6... daí o Canal 6 fez o cirquinho Canal 6, e tinha também a dupla Zupezoca, mas os Queirolo também participavam dessa história do cirquinho Canal 6. Junto com o palhaço Gabiroba, Exatamente. Gafanhoto, Rementão, O Rementinho. Lafayette, que era o apresentador. e Esse era o apresentador. O apresentador Lafayette era Primeiro apresentador. cirquinho. Depois teve o cirquinho Canal 6, 2. que daí era o A nossa geração já. Exatamente, que daí era o Lafayette, que era o Chique Chique, porque daí ele virou Chique Chique por necessidade. E daí ele começou a fazer o Chique Chique Júnior. E também tinha o Capitão Furacão, que era meu pai, né, Sérgio Queirolo, que trabalhava no Canal 12. Emiliano Perneta. Exatamente. Como tinha o Capitão Furacão, que era do Rio, a Globo daqui resolveu fazer um programa infantil regional. E daí meu pai apresentava esse programa, que era primeiro era só ele apresentando os desenhos animados. Depois teve plateia, que daí começou a criançada a participar desse programa. Quando terminou, ele tinha sócio mirim, tinha mais de 13 mil sócios mirim. Eu era sócio do Capitão Furacão. Eu era sócio. Nem nos conhecíamos ainda. Nem eu conhecia isso. Eu tinha a carteirinha do Capitão Furacão. Eu tive vários amigos na faculdade, nós tivemos, né, Sueli? Que foram sócios do Clube do Capitão Furacão e que também tinham a carteirinha ainda. É dos anos 72, 73, 74. Eu lembro de um evento, acho que o Tico pode até contar melhor. Aquilo marcou muito. Eles inventaram que iam levar um elefante. Você lembra? Ficaram 2 meses fazendo a propaganda que é elefante. No dia do programa tinha mais menos, mas 5 mil pessoas não. Veio a diretoria do Canal 12, tudo para ver o evento do elefante. Exatamente, não dentro do canal, porque não cabia. Certamente no máximo cabia umas 300 pessoas. Não, mas eles levaram um caminhão. No entorno, no estacionamento, na rua Emiliano Perneta, aí chegou aquele caminhão de uma transportadora de mudança mesmo. Policiamento, a polícia toda veio. Aí abriu. O elefante, a Mari conta como que era o elefante. Né? Tinha pessoas dentro do caminhão, então eles batiam pau, pau, como se o elefante estivesse se mexendo lá dentro. Foi uma lei, a polícia afastando as pessoas, ou a diretoria do Canal 12, foi todo mundo para ver o dito do elefante. Aí quando abre a porta assim no caminhão, sai uma corda grossa assim, aí o pessoal do circo começa a puxar aquela baita corda, aí sai um elefantinho de 2 pessoas vestidas de elefante, fantasia, com uma trombinha assim. Foi uma lei. É uma história que ficou marcada. Era um elefante feito de cesta de vime com papel machê, né? Daí eles falaram assim, não, tinha que ser os Queirolo mesmo para aprontar uma dessa. Esse elefante existe ainda até hoje.
Tá lá na casa do pai e da mãe, lá. Lá no sótão guardado. Tá guardado. Tem o elefante, tem a zebra e tem o touro. Isso, tá tudo na casa. E agora tem um cavalo. Tem o cavalo que eu ia lá. O Biro, tá lá, coitadinho, tá ali. Não tem mais show pra ele, né? Uma coisa muito gostosa do Capitão Furacão é que nas festas juninas tinham os desfiles de fantasia. Então iam todos para televisão, ganhavam um troféu. E um que eu adorava era dos bolos. O melhor bolo. Verdade. Meu Deus, o que a gente comia de bolo depois. Todas as confeiteiras da cidade entravam no concurso. Não era pelo sabor, o bolo era pela escultura dele. Que tem até hoje, né? Um outro programa copia um monte de coisa. Há 30, 40 anos também, atrás. Eles fazem a passagem que também somos pioneiros nisso, né? Até que vocês estavam comentando, fizeram o primeiro cantor sertanejo numa televisão paranaense, né? Exatamente. O Capitão Furacão. Foi meu pai. Abriu a porta para as duplas sertanejas se apresentar na televisão, que até antes era só em rádio. Eu conheci só o Leonel Rocha. No circo eles iam se apresentar, né? Todos os cantores sertanejos da época, eles iam se apresentar no circo, por quê? Porque era difícil as pessoas terem dinheiro para pagar um show antigamente, enfim. Aí o circo levava esses cantores famosos para cantar. Então, daí eu lembro quando eu era pequena que iam todos esses cantores da época, tipo Teixeirinha, Mary Terezinha, Marizano, Luiz Gonzaga. Eu lembro uma vez que eu estava andando por trás do circo para ir para frente e eu encontrei aquele ser todo de branco iluminado, achei que tava luar. Eu lembro que eu achei que era um fantasma, não, era o tal do Luiz Gonzaga que tava de branco. O apelido dele era Lua. Nossa, eu levei um susto quando eu vi. Eu acho que a gente tem esse papel guardado lá em casa. Como que é o nome? No telégrafo. Tem a carta pedindo a contratação, de tinha o cachê do valor dele, todas aquelas fitinhas coladas assim, e vocês contratando. Isso é legal. Isso tá guardado lá em casa. Isso eu lembro. Mas porque assim, quando o Teixeirinha vinha, como a música famosa dele na época era o Coração de Luto, eles montaram a peça da história da mãe dele no circo, e daí quando terminava a peça, eles faziam o fogo no palco, como se a casa estivesse incendiando e a mãe dele morria. E daí, no final da peça, ele entrava e cantava a tal da música dele. Fazia um show, lógico. Mas eu lembro, assim, de Demônios da Garoa irem cantar no nosso circo também. Eram muitos artistas da época que iam lá cantar no circo. Também são pioneiros na Camarim de Pintura, né? Sim! Camarim de Pintura, nossa! A gente fazia campanha de vacinação com camarim de pintura, íamos maquiar nas praias, maquiávamos em praças públicas, em aniversário, aonde pedissem. Carnaval também, né? Show, carnaval. Então, todos os tipos de maquiagem. Eu e a Mai também, nós fomos pioneiras em fazer tanto o camarim de pintura como em gincana, nas festas de aniversário. Por quê? Porque o Tio Faete, às vezes as pessoas queriam que fizessem uma, como é que é? Recreação? Não, a recreação o dia inteiro. Aí o meu tio vendia, eu e a Mari, porque a gente era boa de show, a gente vendia gente para ir nas festas. Aí as mulheres tinham um certo preconceito com relação à mulher vestida de palhaço. Aí a gente ficava o dia inteiro lá na casa delas, né? Mas elas diziam, nossa, mas mulher vestida de palhaço? Não tem um outro pra ir. Não tem outro pra ir. Daí meu tio falava, não, mas elas são pedagogas, porque eu e a Mari somos pedagogas.
Aí diziam, então pedagoga pode. Por quê? Porque pedagoga é importante na escola, né? Consequentemente, como nós éramos pedagogas, a gente podia... Aí era bem aceita. Super bem aceita, né? Nós passávamos da meio-dia até as 5 horas da tarde, daí eles chegavam, faziam um show de 45 minutos e daí a gente ia embora todo mundo junto da festa das crianças de Curitiba. Também fomos pioneiros me fugiu o nome. Paixão de Cristo. Essas sacras. Então, porque nós fazíamos do circo, né? Eu fazia o Anjo Gabriel. A gente fazia a peça no circo e daí a prefeitura resolveu fazer, na época da Páscoa, a apresentação nas ruas de Curitiba. Só que a primeira vez foi no passeio público, né? Antes fazia no Atlético. No ginásio do Atlético. Mas daí a prefeitura contratou a família para fazer uma apresentação no passeio público para as pessoas. Tipo, a Via Sacra seria lá no passeio público que nós fomos fazer. E fizemos também na praça... Qual é o nome da Praça Atlética? Afonso Botelho. Fizemos também Paixão de Cristo, também. Mas aí também a gente... Trabalhamos em 3 palcos. A gente abriu as portas para o Lanterni, que está até hoje fazendo, porque daí em função do acidente do Tio Faete, né? Porque, na verdade, o Tio Faete sofreu acidente lá de ônibus, e daí ele não podia mais trabalhar. Ele ficou 2 anos impossibilitado de trabalhar. E daí a gente entregou tanto o circo que a gente tinha, que era da prefeitura, a gente entregou... Hoje é o circo da cidade. Exatamente, a gente... daí outras pessoas continuaram no nosso lugar. Agora falando do circo Chique Chique, que nós tocávamos no bairro, o bairro que ficou marcado no nosso coração foi o bairro de Vila Nossa Senhora da Luz. Ficamos 1 ano lá, né? Quase 1 ano lá, com a permissão, tinha que ter a permissão do Frei Miguel. Se ele autorizasse, a gente trabalhava. Se não autorizasse, não trabalhava. Ele era mandava mais que o prefeito, né? Todo mundo cada vez que a gente falava que ia erguer as lonas para ir embora, o povo, não, fiquem. E a gente foi ficando. E foi ficando e ficamos. Bom tempo. Muito show. Muitas apresentações, muitas peças. Muitas saudades do nosso telequete, show de rock, show querido de Mangueirão. Show de... Eu queria imaginar que era show. Capataz. Nosso capataz, Mangueirão, RCQ1. O amigo do Frei Miguel, 3 horas da manhã, ele falava, é a voz da RCQ1, Rádio Circo Queirouro, falando para o mundo. Para o Brasil e o mundo. O Frei adorava. Aí ligava para o seu Lafayette. Seu Lafayette... Seu funcionário. O seu funcionário aqui tá ligando o som aqui, a música, tá chamando para o mundo inteiro. Nossa, mas foi um suave. Aí ele depois ficou com vergonha, porque tinha tomado umas, né? Provavelmente. E ligava o som a todo... Fazendo propaganda. Era uma corneta, imagina, uma corneta na Vila Nossa Senhora da Luz. Aquele silêncio. E ele 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o padre ficou louco. E além disso também... foram os pioneiros no telequete, que também teve a presença da grande família Gracie, que trabalhou primeiro, Gracie, o Chique era lutador de boxe, ele gostava do MMA, né? Ele chegava, aquele cara magrinho, não sei o que, bem pequenininho, aí pegava, chamava o cara mais forte da cidade, o cara dava um cacete no outro. E era assim, né, que ele fazia. Falando em peças, a gente também foi pioneiro no Teatro Guaíra como primeiro grupo a apresentar uma peça infantil. Quando a gente ganhou o troféu Gralha Azul com a peça Cinderela. Cinderela, exatamente. Maior super sucesso. Produção. Onde teve a autorização da Walt Disney, que veio de lá dos Estados Unidos para ver se estava aprovadas as roupas e as fantasias. Tanto que eles gostaram tanto da tia Lenira. Da tia Lenira? Não, da tia Armandina. E queriam levar ela, que ela era igualzinha a fada madrinha da Cinderela. Da Disney. Do desenho, se você olhar a foto e olhar ela é igualzinha. Olha de sério.
E Depois- Branca de Neve, Branca de também, Neve também. tanto no Guairinha como no Guairão, foi colocado um cavalo, Da Polícia cavalo de Militar. verdade, da polícia, para entrar com o príncipe da Branca de Neve. Também, coisa mais linda, né? No os cavalos. teatro recém-reformado, né? E era difícil de fazer isso. Tanto é que o meu sogro Ele que assinar. ele teve que assinar um documento que se as crianças estragassem qualquer poltrona, meu sogro ia pagar. Ele seria Ele seria responsável pelos danos que causados. fossem fazer no E ginásio. nessa época não tinha esse negócio de lei de incentivo à cultura, né? Não. Era tudo do bolso, Tudo bom. tudo do bolso de bilheteria, né? E segundo a direção do próprio teatro, eles falaram que foi a época que o teatro mais limpo ficou, que as crianças não jogavam com um papelzinho embaixo. Aí outra coisa, a única lotação total é do Circo Mosqueirolo e Rei Roberto Carlos. 100% de lotação, que até hoje nenhuma outra peça lotou 100%. Esse é um orgulho que a família tem, né? Graças a Deus. Na Cinderela nós abrimos um espetáculo extra, porque o povo lá fora ficou aguardando para assistir a segunda sessão. Começou a sessão essa. Foi nesse tempo. É porque era muito bem feito, era feito com muito amor, era uma coisa assim fantástica. Todos amavam o que estavam fazendo. Então cada um dava o máximo do seu, que nem a Branca de Neve, os 7 anões, no caso lá, Cinderela, tinha uma escada, foi construída uma escada grande, assim, onde a Cinderela descia e perdia o sapatinho. O baile, Era a troca da Cinderela pobre para a Cinderela princesa, Feita ao vivo, assim. a troca da rainha má para bruxa era tudo feito ao vivo, ali em cena, com luzes, coisas, elas trocavam de lugar, e o povo não via. Achava que era a mesma Muito pessoa que bem se feito. transformava. Era praticamente um truque de mágica. Exatamente. Truque de mágica. E a Fora isso, a gente levou também Batman. Batman Robin, Cristo, a galinha dos ovos de ouro. também. Nossa, é bastante coisa, né? Olha, a história nossa são mais de 130 anos, né? Então, Enfim, eu não sei como a gente trabalhou tanto, Paulo. Até hoje eu não percebi. exatamente, nós trabalhamos em... Tem tanta coisa que depois a gente vai passando e Você vai começa a tentar recordando, né? encaixar, né, aonde que coube isso na nossa vida, porque era tudo simultâneo, fazer Sueli show, e eu, a gente estudava, fazia faculdade, viajava, pegava o ônibus à noite para chegar para o desfile da manhã, fazia o desfile, terminava, pegava o ônibus, voltava, ia para a faculdade, fazia a prova e voltava. e bem no final do ano, Nossa né, que vida era prova todo corrida. dia. Mas Mas era amava, nós amava tudo aquilo. E passamos de ano, não reprovamos. É verdade. Que tudo que era exigido para nós eram boas notas. Isso sempre foi cobrado da família. Você quer trabalhar? Quer, mas também Sempre você tem estudar, que ter né? boas notas, Sempre senão estudar. não vai participar. É que nem de serviço, meu sogro também. Eu trabalhava também, eu trabalhava no Estado e também para fazer palhaço. Ele dizia, não, você trabalha, você tem o teu fixo e o show de palhaço você faz só para você continuar, mas não deixe de trabalhar.
Chiquinho, tudo bem com você, meu amigo? Tudo Vamos certo. começar a trabalhar? Não, vamos começar a trabalhar, mas antes, você pode me falar um pouco da sua família? Posso, claro. Eu gostaria de saber o nome do seu pai. João Leitão, E o nome do seu irmão? José Leitão, E o nome do seu tio? Antônio Leitão, E o nome da sua mãe? Maria Leitão. O que é? Não, Tá errado, tá errado. não tem nada errado com a Tá minha errado. família, rapaz. Me explica de novo. O nome do papai? João Leitão, O nome do irmãozinho? José Leitão, O nome do tio? Antônio Leitão, E o nome da mamãe? Maria Leitão. Tá tudo errado. Não, rapaz. O que você está falando que tá errado? Não. Rapaz, se o nome do teu pai é Leitão, o nome do teu irmão é Leitão, o nome do seu tio é Leitão, Sim. a sua mãe nada mais, nada menos é uma porca!